Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme Costa, trabalho aqui na Soul, sou especialista na solução SAP SuccessFactors. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre como transformar o seu RH num centro de resultado. Um dos grandes desafios das organizações hoje é transformar o RH em resultado, não em custo mais, né? Então, nós hoje temos a plataforma SAP SuccessFactors para suportar esta transformação que os RHs têm sentido desde que o E-Social começou aí com o governo. Vou mostrar para vocês um pouquinho da solução inteira. Hoje nós vamos focar em um dos processos de recursos humanos que o Success pode atender vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para o marketing@soul.com.br, para o meu e-mail guilherme.costa@soul.com.br ou para contato@soul.com.br. Também nós estamos disponíveis e ao vivo no site do Facebook, no nosso Facebook, onde as perguntas também podem ser enviadas dentro dos comentários. Caso não tenham sido respondidas todas as perguntas enviadas, nós direcionaremos isso por e-mail para vocês, ok? Bom, vamos lá. Bom, esse aqui é o SAP SuccessFactors em sua matriz, né, ou em seus processos. Nós temos hoje 7 módulos, ou 7 processos de recursos humanos que serão atendidos. Nós temos o RH transacional, onde nós deixamos toda a parte transacional do seu RH dentro de uma solução onde temos fluxos de aprovações e autosserviços e serviços inteligentes. O que eu chamo de autosserviços e serviços inteligentes? Por exemplo, serviços inteligentes. O gestor saiu de férias. Então nós temos uma vaga no gestor enquanto ele está de férias, mas ele depende de algumas aprovações desse gestor para que o colaborador retire suas férias ou solicite suas férias. O sistema automaticamente ele pergunta para você: olha, você está afastando esse gestor por conta de férias. Quem você vai colocar no lugar? Ou quem você vai atribuir para as funções daquele colaborador ou para cuidar daquela equipe? Então o sistema ele nunca deixa uma equipe fora. Ele nunca deixa uma equipe sem gestor ou sem alguém para aprovar. Além disso, ele também é mobile, então o gestor mesmo de férias, caso seja da política da empresa, ele pode aprovar as férias ou aprovar qualquer solicitação do colaborador pelo celular dele. E a questão de aprovações é uma questão muito interessante que vira um portal de autosserviço mesmo. Então, eu preciso alterar o endereço do colaborador, eu posso fazer dentro desse RH transacional. Então, o colaborador, na verdade, ele vai alterar o próprio endereço. E ele vai colocar o documento nesse endereço, nesse campo. Então, ele coloca o endereço, anexa o documento, isso passa por um fluxo de aprovação e a RH fica sabendo. Não precisa mais a gente levar o comprovante novo de endereço e o endereço novo lá para RH, na portinha do RH, vai lá, entrega o papel. Então a gente praticamente elimina a quantidade de papéis que o RH precisa. Isso vale para todos os documentos pessoais e também vale para o holerite dele. Então, uma vez que vocês geram um holerite dentro de qualquer folha de pagamento, não precisa ser uma folha de pagamento SAP, esse holerite é gerado e, consequentemente, ele pode ser disponibilizado na plataforma SAP SuccessFactors aqui no RH transacional. Outra questão é a nossa gestão de benefícios. Então, toda a gestão de benefícios, aquela questão de você assinar o papel, plano de saúde, mudei o dependente do plano de saúde, vai lá, altera, coloca. A gente consegue automatizar isso e enviar isso direto para a operadora de benefícios que vocês têm. Isso pode ser operadoras distintas, como Sodexo, como Bradesco Saúde, como a Mil e tantas outras que a gente tem aí no nosso RH. Isso também pode se conectar diretamente a um provedor desse serviço. Então, se você terceiriza isso como empresa e ela faz toda essa gestão, a gente consegue também automatizar e ela receber todos os dados dentro dos conformes e dentro das regras dessas operadoras. Saindo um pouquinho do transacional e indo um pouquinho do que a gente chama aqui em cima do RH estratégico,
nós temos o recrutamento. Então, toda a parte de recrutamento, tanto atração quanto disponibilização de vaga. Então, dentro da etapa de recrutamento, nós temos 3 pilares. Basicamente, esses 3 pilares, eles são para atrair. Então, a gente cria um site de atração. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar no site de Trabalho Conosco do Mercado Livre, por exemplo. É um site feito pela SAP SuccessFactors. Nós temos toda a parte de gestão, então o que chamamos de fluxo de vaga ou pipeline de vagas, onde você vai ter a etapa de entrevista, a etapa de comentário do gestor, desqualificações automáticas, banco de currículos, e nós temos também a parte de postagem de vagas. Então toda a requisição de vagas ela pode ser postada em diversos portais, vagas.com, Infojobs, Cato, o próprio LinkedIn, o próprio Facebook, vi também algumas postagens já de empresas usando o Instagram para postar vaga de trabalho. Então a gente pode conectar com todas essas mídias sociais ou esses portais de recrutamento e fazer com que seja a mesma mensagem para todos eles. Então sua analista de recrutamento ela vai em um clique postar vaga para todas essas plataformas. Lógico, você precisa de um contrato, muitas vezes, do lado dessas plataformas, mas o sistema é possível que você faça isso. Passando do recrutamento, indo para a integração. Integração a gente chama de onboard, então a gente vai fazer toda a gestão de benefício do colaborador. Então, quando ele entra na organização, qual vai ser o treinamento que ele vai fazer, o que ele tem para fazer, quais são os documentos que ele tem que apresentar, e ele anexa tudo isso dentro da nossa solução. Uma vez anexado, isso passa por uma validação do RH e, a partir deste momento, ele pode ser admitido dentro do RH. Só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal. Acredito que minha voz melhorou um pouquinho agora, né? Estava um pouquinho baixo, pelo que o pessoal estava me informando aqui. Bom, continuando, a parte do onboarding é toda a parte de integração. Então, você integra aquele colaborador, então ele tem um cargo específico, ele tem acesso ao carro, ele tem que ter um e-mail, ele tem que ter um notebook, ele tem que ter toda a questão de celular. O onboarding ele vai relacionar isso ao cargo e, consequentemente, as áreas envolvidas vão ser notificadas de que um colaborador vai entrar na organização. Quando esse colaborador entrar na organização, ele passa a ter tudo já pronto. Então, a gente fala que ele está pronto para o trabalho, né? Então, ele pode chegar e fazer treinamentos já com notebook, já com e-mail, já com tudo que envolve a questão dele. Outra questão importante do onboarding é o cross-board e o off-boarding. Então, são outras funcionalidades do mesmo processo, onde você criou uma movimentação aqui na parte de transacional. Ele vai e pega o transacional e avisa o onboard assim, olha, você agora tem cartão de crédito corporativo, e antes não tinha. Então, você pode fazer toda essa questão. E o offboarding é na hora de demitir. Então, quantas vezes a sua empresa também não teve dificuldade de saber se aquele colaborador estava com o celular de modelo X, ou do notebook modelo Y, ou alguma questão, por exemplo, o crachá da empresa que dá acesso à empresa. Todas essas questões a gente também consegue deixar parametrizado no onboarding, para que no momento do desligamento tenha um checklist das coisas que ele precisa devolver. Tá? Passando da integração, nós vamos para a parte de aprendizagem. O nosso aprendizagem ele é uma plataforma LMS, uma plataforma de treinamento.
Essa plataforma de treinamento, ela passa a ser uma plataforma muito importante quando a gente fala de recertificações, quando falamos de algumas questões, por exemplo, de treinamentos on-the-job training e até mesmo treinamentos presenciais e online. Então, é uma plataforma extremamente robusta, onde nós vamos fazer todo o orçamento do seu treinamento, disponibilização de sala, disponibilização de instrutores, agenda de instrutores e toda a parte de recertificação legal também. Então, se você tem uma empresa que você precisa de muitas recertificações para um determinado trabalho, seja por conta da Anvisa, seja por conta de qualquer outra agência reguladora aqui do Brasil, nós podemos ajudá-lo e fazer com que essa gestão seja o mais simples possível. Então, em vez de você ter aquelas planilhas, né, diversas planilhas onde a gente vai trazer isso, nós começamos a trazer orçamento para dentro de treinamento. Tudo que eu tenho falado até então, ele faz muito sentido quando a gente pensa num RH onde ele vai ser o centro de gerador de receita. Porque uma vez que você tem insumos e você tem automações de processos, você tem uma equipe mais enxuta por colaborador. Então, aquele RH que antes precisava que um colaborador da RH cuidava de 20 pessoas, ele pode acabar cuidando de 50 pessoas. Isso faz com que você consiga ter um aumento, por exemplo, de headcount, sem precisar aumentar o headcount do seu RH. Com isso, você vai trazer resultado para dentro da organização. Você passa a ter uma gestão inteligente de treinamento, uma gestão inteligente de recrutamento. Poxa, um recrutamento interno, por exemplo, que o nosso modo de recrutamento faz, é muito mais barato do que um recrutamento externo. Eu começo a perceber, por exemplo, de qual agência de currículos, Vagas, Cato, Infojob, eu tenho maior aderência, ou vem currículos melhores qualificados. Para que eu, em vez de pagar 3 plataformas, eu pague uma só. Ou então eu falo assim, não, eu sou tão bom, minha empresa é tão legal que as pessoas querem vir trabalhar aqui. Então eu não preciso de nenhuma delas. Desde que eu tenha um banco de currículos e um site de atração, está tudo certo. E eu paro de pagar as outras plataformas. E com isso a gente vai fazendo essa gestão de resultados, que é o que a gente tem falado e tem percebido no mercado. Outra questão também, a gente vai passando agora para os módulos para os processos de avaliação de desempenho metas, e eu vou juntar um pouquinho com os outros dois, com os próximos, né? Então a gente tem aqui metas de desempenho, remuneração variável, e nós temos a parte de sucessão em carreira, tá? Eu vou passar rapidinho por esses processos, para que a gente consiga evoluir no nosso webinar. A parte de avaliação de desempenho e metas. Então, a gente teve todo um processo. Eu admiti o colaborador no RH, eu recrutei ele, eu admiti no RH transacional, eu integrei, eu treinei e agora eu vou avaliá-lo, fazer a avaliação de desempenho dele, remunerá-lo de maneira adequada e fazer o plano de carreira e sucessão daquele colaborador. Uma vez que eu tenho o metas de desempenho, eu tenho toda a parte de metas de desempenho mesmo, meta, que a gente chama de meta qualitativa, e nós temos a meta quantitativa. Meta qualitativa sempre voltada à competência. Então, nosso sistema ele sempre traz essas competências, bibliotecas de competências para o seu RH, para a sua empresa, as competências sempre atreladas aos valores da empresa que você trabalha ou que você faz a gestão. Baseado nisso, nós temos as metas também quantitativas, ou seja, a meta, muitas vezes a área de vendas tem, né? Então, atingir um determinado número de faturamento, atingir um determinado número de novos clientes, todos isso são metas quantitativas. E junto do processo de metas de desempenho, nós temos um processo que está sendo muito discutido hoje no mundo RH, que é o desempenho contínuo. Então, como é que eu faço para que o gestor ele tenha autonomia, eu não preciso abrir um ciclo de avaliação de desempenho, que é algo burocrático, fechado, e mesmo assim eu consiga fazer a gestão da minha equipe? Nós temos o desempenho contínuo, que nada mais é do que reuniões ou feedbacks contínuos, que isso pode ser semana a semana, quinzenal, mensal, onde cada atividade, cada realização está atrelada a uma meta dele. Quando eu faço isso, eu crio uma cultura onde o feedback é contínuo. Quando eu tenho um feedback contínuo, eu tenho várias realizações atreladas a uma meta específica, a probabilidade daquele colaborador performar bem é muito maior.
Com isso, eu trago o resultado para a companhia. Quando eu faço isso também, o gestor ele perde aquela questão de, muitas vezes na avaliação do meio do ano, ele acaba avaliando não o meio do ano, ele avalia o mês anterior, né? Ele não avalia o meio do ano. Simplesmente ele lembra daquilo que aconteceu no mês anterior. Então, putz, eu fiz um excelente trabalho no mês anterior, ótimo, minha nota vai ser como se eu atingisse acima das expectativas, né? Superou as expectativas, né? Lá nos 5 estrelas. Mas não necessariamente, não necessariamente. Eu posso ter feito muito bem naquele mês, mas eu demorei, por exemplo, 5 meses para eu conseguir bem em um mês. Ou pode ser o contrário, eu posso ter trabalhado super bem e por conta de um problema de família, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, eu performei pior um mês antes da avaliação de desempenho. Eu tenho certeza que a minha avaliação de desempenho não vai ser das melhores. Por quê? Porque o gestor, ou isso é do ser humano, na verdade, não é culpa de empresa nenhuma ou de nenhuma pessoa, não é má fé isso. A gente acaba tendo essa questão de relembrar o passado muito breve, né? Então a gente lembra do que aconteceu há uma semana atrás, há 2 semanas atrás. Quando começa a ter que resgatar da memória, começa a ficar mais difícil. Nosso processo de desempenho contínuo evita isso, ou minimiza esse risco, onde cada realização vai ser disponibilizada na avaliação de desempenho e o gestor vai conseguir relembrar daquilo que foi acontecendo ao longo do tempo. Atrelado a isso, nós temos os nossos 9box e nós temos as nossas calibrações. Tá? As avaliações de desempenho dentro dos SuccessFactors, ela pode ser feita em 90, 180 ou 360 graus. Uma vez que eu avaliei, eu posso fazer a remuneração variável daquele colaborador. Então, aquele colaborador ele pode ser remunerado de maneira variável, de acordo com a lógica de equação que a empresa definir. Com isso, ele pode fazer com que os seus top performers performem cada vez melhor. Então, a gente remunera eles de maneira variável, né? E aí a gente tem os targets. Então, se o cara foi de 1 a 5, de 5 estrelas, por exemplo, ele vai ganhar 1,5 de salário. Se ele for 4 ou 3, ele ganha 1. Se ele for menos que 3, ele não ganha nenhum. Então, assim, varia de acordo com regra para regra. A gente consegue colocar todos os grades salariais, faixas salariais, para que isso seja balizado de acordo com a faixa ou grade, para que a gente consiga criar regras, por exemplo, ele pode receber um bônus, mas esse bônus não pode ultrapassar a faixa salarial que ele está presente, né? Porque daí acaba tendo uma discrepância muito grande de salários entre as equipes, entre a mesma pessoa da mesma equipe. E nós também temos, para aquelas empresas que têm ações ou IPO aberto na Bolsa de Valores de São Paulo, nós temos a questão da participação social ou participação de longo prazo. Então a gente também pode deixar stock options disponíveis dentro do sistema, isso atrelado às regras de negócio da sua organização, para que o colaborador, em vez de ganhar um prêmio naquele momento, momentâneo em dinheiro na folha de pagamento, ele pode adquirir ações da própria empresa. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho o desenvolvimento de pessoas, carreira e sucessão, onde eu vou fazer minha trilha de carreira. Então eu, Guilherme, vou falar assim, não, eu quero sair da área de vendas e eu vou ser financeiro. E aí eu tenho todas as competências dos cargos de finanças versus todas as competências do cargo de vendas, e eu consigo ver quanto eu estou perto das competências necessárias para ser um financeiro. Ou então eu quero almejar um cargo a mais, então eu sou gerente de pré-vendas e eu quero virar um diretor de pré-vendas. Como é que eu chego a ser um diretor? Ou então eu quero ser o diretor da área de vendas inteira. Como é que eu chego a ser diretor? Quais são as competências de um diretor de área de vendas? Isso tudo eu posso verificar dentro do Success, a gente mapeia isso junto com a empresa dentro do SuccessFactors e o colaborador ele vai ter acesso a isso. Outra questão é a gente fazer o plano sucessório, ou seja, aqueles cargos chaves ou aquelas pessoas que são os nossos talentos, nossos pools de talento, card de talento, como as nomenclaturas de RH. Nós temos esses cargos chaves, mapeamos esses cargos chaves e nomeamos sucessores a ele.
Uma vez nomeados sucessores, eu consigo atrelar isso a um PDI e eu consigo atrelar isso a um plano de aprendizagem, uma trilha de aprendizagem. Tendo tudo isso dentro do Success Factors, a gente integra tudo isso. Então, você mapeia o sucessor, na mesma tela você coloca o PDI dele, na mesma tela você coloca o treinamento adequado para ele. Ok? Então, só para terminar, tudo isso atrelado a uma... Deixa só... Tudo isso atrelado à segurança, integração, extensibilidade. Então, cresceu, a gente consegue crescer com vocês. Integração, a gente integra com qualquer folha de pagamento, qualquer uma de mercado. E segurança. Nós temos uma política extremamente rigorosa de segurança de dados. Os nossos bancos de dados são os mais seguros do mundo, com todas as certificações necessárias. E aí, os seus dados continuam no Brasil. Isso que é o mais legal. Então, o Success Factors está hosteado aqui em São Paulo, na região metropolitana, mais precisamente em Barueri, em Alphaville. Tá? Perdão. Como eu falei, são portais de autosserviço e todo mundo ele tem perfis. Então, o perfil de RH é um, o perfil administrativo é outro, o de vendas é outro, o de finanças é outro, o do diretor é um, do gerente é outro, o colaborador é outro. Todo mundo tem um perfil separado e uma visão diferente dos Success Factors. A gente atrela isso às melhores práticas de mercado. Então, hoje a Sou, além de ser um revendedor oficial da SAP, do SAP Success Factors, nós também temos a nossa parte de implementação e sustentação do sistema, onde nós, com os nossos projetos, aprendemos como a maioria das empresas que trabalham. Nosso portfólio, você pode olhar no nosso site, são grandes empresas hoje atuantes no Brasil, empresas sólidas no Brasil, que têm o nosso serviço, ou que contratam o serviço da Sou, e por isso nós temos muitas experiências com todos os processos apresentados aqui hoje. Todos os processos eles têm indicadores de RH, então todos eles têm dashboards e relatórios necessários para RH. Quero ver quantas requisições de vagas estão abertas por BP de RH, para analista de RH. Nós temos esse padrão, esse dashboard padrão para vocês trabalharem. Quero saber onde está o ciclo de avaliação de desempenho. Quem que ainda não respondeu a avaliação de desempenho? Que processo que está? Nós temos um dashboard para falar exatamente disso. Quero saber quantas pessoas estão no 89% ou 98% da faixa salarial. Nós temos um dashboard para falar disso. Nós também temos um módulo de colaboração. A Sou utiliza ele como intranet, que é o SAP Jam. A gente pode mostrar no futuro. E a parte de mobilidade, que é no celular. Caso você tenha um iPhone, especificamente para quem tem um iPhone, você pode baixar o aplicativo do Success Factors na App Store de maneira gratuita e no canto direito superior ele vai ter um íconezinho escrito Demo. Se você clicar nesse íconezinho escrito Demo, você vai conseguir navegar nas principais funcionalidades do SAP Success Factors via mobile. Tá? Infelizmente, por Android, a SAP ainda não disponibilizou, mas para o iOS isso já é possível. Para a gente entrar um pouquinho no sistema, hoje eu vou focar no RH transacional. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funcionam os nossos serviços compartilhados, como é que funciona 2, 3 fluxos com relação a isso, e como é que a gente faz, por exemplo, para aumentar o salário de uma pessoa ou para fazer uma admissão. Tudo isso junto com um organograma muito bem estruturado e com bastante informações, muitas informações úteis para vocês. Então, vou passar pelos principais processos, espero que vocês gostem do sistema. Só um minuto que eu vou alterar aqui.
Bom, pessoal, esse aqui é o SAP SuccessFactors, tá? A gente está com uma empresa fictícia aqui chamada Talent Tools, ok? Então, nós temos aqui a minha visão. Então, eu sou o Guilherme Costa, eu tenho uma visão de gerente, tá? E a gente vai trabalhar sempre com a visão do gerente e com a visão da minha diretora, na verdade, que é uma mulher, senão a gente vai dar um nome fictício aqui de Marlice. O que eu vou mostrar para vocês hoje, então, são algumas aprovações que a gente vai conseguir gerar aqui para justamente chegar na Marlice e algumas alterações que só a Marlice vai conseguir fazer em cima do meu usuário, ok? Perdão. Lembrando que tudo isso é uma questão de permissionamento, então não se atentem mas ela consegue ver esse tipo de informação, ou na minha empresa isso aqui. Não, isso aqui é uma empresa fictícia, então aqui estão todos os parâmetros que eu coloquei dentro dessa empresa, ok? Uma vez que eu cliquei em início, eu vou colocar no empresa. O empresa é muito legal, ele tem um organograma super estruturado. Esse é o organograma de posições. Então aqui a gente tem eu, minha equipe embaixo, tá? E qualquer informação que eu precise da minha equipe, basta clicar em cima que eu consigo ter aqui o telefone, o e-mail, quem é o gerente, né? Sou eu, e qual é o cargo da pessoa, tá? Aqui, clicando aqui embaixo no executar ação, eu consigo fazer todas essas ações, executar todas essas ações com base na Silvia, tá? Então a Silvia eu consigo alterar informações dela, eu consigo detalhar, eu consigo recompensar, eu consigo ver informações pessoais dela. Então quando eu venho aqui em ir para informações pessoais, a gente vai conseguir ver o perfil da Silvia. Então aqui está ali o perfil da Silvia, tá? Então aqui a gente tem o perfil dela, o organograma, onde que ela está, informações, e eu tenho todos os detalhes dela, tá? Até mesmo informações de compensação. Só para vocês verem a diferença, se eu colocar em equipe, eu vou ver o meu próprio perfil. E no meu próprio perfil vocês vão ver que tem mais informações. O exemplo dessa informação, que muitas vezes fica oculta ou só disponível para o RH, são as minhas informações pessoais e principalmente minhas identificações. Então aqui informações de CPF, de carteira de trabalho, tá? E algumas informações pessoais também, como o contato de emergência, tá? Aqui a gente tem o endereço. Percebam que aqui eu coloquei tem um alerta que desde o dia 14 de agosto eu tô com o meu endereço, eu mudei de endereço e está pendente para aprovação. Tá? Se eu clicar aqui em histórico, ele ainda vai aparecer o registro anterior. Tá? Então aqui aparece o registro anterior. Isso aqui está aguardando aprovação. Eu conseguiria ver quem é que faz parte do workflow? Conseguiria, questão de permissão. Se o RH ele pode ver onde está parado isso? Pode, o RH vê tudo. O RH vê uma visão completa de todos os fluxos que estão parados dentro do sistema, tá? Mas qual que é o legal? O legal é que aqui, por exemplo, eu tenho um dependente. Vamos supor que nasceu meu filho. Eu posso vir aqui e adicionar um dependente. Pronto. Eu vou colocar aqui, olha, ele vai ser filho ou filha, a data de nascimento, o nome do meio, sobrenome, e eu ainda teria a possibilidade de colocar para ele anexar um documento aqui. Ele anexando um documento, por exemplo, com a data, com a certidão de nascimento, esse campo documento, anexo de documento, ele é obrigatório, e uma vez que ele anexou, passa por uma validação do RH. Ele nunca vai fazer uma gravação na hora no sistema, só se ele tiver permissão para fazer isso. Mas a gente sempre aconselha a passar por um fluxo de aprovação. Eu não vou salvar aqui.
tá? Então aqui a gente tem a forma de pagamento, aqui a gente tem o meu organograma, tá? Então aqui é a Marlice, que é a minha chefe, sou eu, e com os meus 8 subordinados diretos. Tá? Aqui é as minhas informações da posição em si, incluindo o centro de custos, quanto tempo eu estou nessa posição, qual a data de entrada dessa posição, não a data de admissão, tá? O que se refere a esse cargo, então quem é a gerente, qual o cargo, qual o nível salarial, então grade salarial, qual é a regra, então se é regular, se é mensalista, se é horista, tá? Semanas padrões, quantos FTEs, né, ou quantas pessoas eu posso ocupar dentro desse cargo, tá? Aqui eu tenho detalhes do emprego, então data da contratação, primeira data trabalhada, data de início de origem, então a gente consegue ir ramificando todas essas questões. Então a data de contratação é a data que eu envio a carta oferta, por exemplo. A primeira data trabalhada é quando eu fui realmente admitido. A data de início original é 2 dias antes da data da primeiro dia da trabalhada, porque eu fiz treinamento, por exemplo, de reciclagem. Então isso aqui é tudo parametrizado. Aqui tem o meu salário, onde eu posso ver. Aqui eu posso ver o bônus, tá? E aqui eu posso ter as minhas declarações de compensação, incluindo declaração de pagamento. Então aqui eu consigo disponibilizar para os colaboradores todos os olerites. Então uma vez que eu queira ver o olerite, meu próprio olerite, eu não preciso mais ficar ligando no RH, pedindo olerite e falando assim, RH, me manda um olerite de tal mês e tal mês, porque eu preciso pegar um empréstimo no banco. Então aqui eu já teria esse comprovante de pagamento. Então aqui teria todos os comprovantes de pagamento, o salário base, qual a agência, banco, conta corrente, e os descontos, todos os descontos, tá? E quanto eu vou receber de cada um deles. Tá? Então quanto foi para o FGTS, quanto foi para a base do INSS, quanto é a base do imposto de renda e qual é o salário base. Esse aqui é um olerite dessa empresa fictícia, tá? Que a gente está chamando aqui de Talentuoso ou Best Run. Esse olerite é de acordo com a empresa, então a gente coloca o olerite de vocês. Mas uma vez que eu quero buscar, por exemplo, eu quero ver o meu olerite de outubro de 2016, eu venho aqui e pego o olerite, e ele me traz o olerite de outubro. Eu quero ver o do julho, pronto, julho de 2015, eu venho aqui e pego, dado demonstrativo de pagamento, tudo bonitinho. Ok? Voltando lá para a equipe. Outro fluxo que a gente pode fazer ou pode criar é o registro de benefícios, como eu te falei. Então a gente tem toda uma gestão de benefícios aqui. Aqui eu coloquei alguns benefícios, por exemplo, como benefício de farmácia, de plano de saúde, plano de vida, de vale alimentação. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou me registrar no plano de saúde. Vamos pegar aqui, ver se ele abre. Benefício de farmácia. Vamos ver se ele vai abrir. Senão, te troco.
Bom, vou voltar um pouquinho no benefício não carregou. Vou fazer uma de férias. Também é um tema aqui importante. Então aqui eu posso vir para férias, ir para a folga, e eu vou ter todo um calendário onde eu vou poder até mesmo visualizar o calendário da minha equipe. Então, para não ter aquelas questões de duas folgas, né, duas questões, a gente pode vir aqui. Aqui ele já me marca, por exemplo, que no dia 7 de setembro, que é essa sexta, é dia da independência do Brasil. Então aqui são dias que ou eu não posso marcar férias, ou eles são dias que não vão ser descontados da minha férias, tá? Então a gente já marcou aqui como não descontados. Aqui eu não tenho gozo de férias, então ele já marca aqui, ó, você não tem férias a gozar, tá 0 dias. Se eu tentar solicitar férias, ele já vai falar assim, ó, você não pode pegar 40 horas porque não tem saldo restante. Então ele já vai me dar uma mensagem de erro. Mas só para vocês verem como é que funciona, eu posso vir aqui e pegar a licença doença, por exemplo. E aí eu posso falar aqui, eu fiquei doente. Eu posso falar assim, ó, fiquei doente hoje. Não vai deixar. Não, fiquei doente, vamos supor que a gente está amanhã. Eu fiquei doente no dia 13. E aí eu teria aqui como anexar um documento para comprovar isso e enviar para o fluxo. Então tá aqui, licença. Anexaria o documento e enviaria para o meu gestor. Com a data de início e data de retorno esperado. Uma vez que eu enviei isso, eu posso combinar com o meu gestor ou então falar com o meu gestor assim, olha, precisa aprovar tal questão. Isso passa por um fluxo de aprovação que vocês definem. Sua folga foi salva com sucesso no sistema. Pronto. Neste caso, para o meu perfil, ele não passa por um fluxo. Então ele gravou direto aqui, já gravou como aprovado, e aqui estava lá, nenhuma aprovação é necessária. Se fosse necessária alguma aprovação, ele marcaria aqui como aguardando aprovação. Eu vou representar a minha chefe, que é a Alice, e aí eu vou fazer dois processos, além desses que eu já mostrei para vocês. Eu vou fazer tanto o processo de admissão, quanto o processo de alteração de salário. E na alteração de salário, é bem legal porque eu tenho bastante informação para tomar a decisão. Então, vem aqui minha equipe. E aí eu tenho aqui o perfil da Marlice, que é da mesma maneira, bem parecido com o meu perfil. Vou voltar lá na tela inicial. Onde aqui embaixo eu consigo ver toda a minha equipe. Então eu venho aqui e gerenciar a minha equipe. Eu tenho aqui e eu posso vir aqui e ir para o perfil. Quando eu venho para o perfil, é a visão da Marlice com o meu perfil. Então ela pode fazer algumas alterações no meu perfil e verificar algumas informações. Percebam que as informações são menos do que as que eu posso ver quando estou logado comigo mesmo. Mas uma das informações que a Marlice pode fazer e que eu não posso é fazer alteração de salário. Então quando eu venho aqui no salário, eu tenho algumas informações muito importantes para qualquer gestor ou RH. Eu consigo ver as informações de compensação, todas elas. Consigo ver intervalos de penetração, tá?
Eu consigo ver qual é o grupo salarial dele, tudo bonitinho. Eu consigo ver as compensações, então, por exemplo, se tem pensão, se tem alguma questão diferenciada para aquele colaborador. Eu posso ver o histórico de compensação. Esse aqui, o total está anual, tá? Então, clicando em cima, eu consigo ver, tá? Isso são todas as informações em tempo real. E aqui eu tenho a posição dele, a minha posição dentro da faixa. Então, quanto eu estou de penetração da faixa no índice de comparação e quanto eu estou versus a minha equipe. O gráfico, quanto o Guilherme está versus a equipe da Marlice. O gráfico azul é o salário do Guilherme, que é o colaborador em questão aqui. E os outros são os abaixo. Vamos supor que mesmo olhando todas as informações, eu queira aumentar o salário dele. Então eu venho aqui e eu falo assim, ó, eu quero informar uma compensação, alterar o salário, o bônus, a elegibilidade para o benefício e informações. Quando você deseja efetuar essa alteração? Assim, eu queria que essa alteração fosse para a folha até dia 20, porque é o meu corte da folha de pagamento. Depois do dia 20 eu não posso receber informação nenhuma nova de compensação. Quando eu venho aqui, algumas informações eu não posso alterar, né? Então algumas eu estou travado para fazer qualquer tipo de alteração. E aqui eu posso fazer algumas alterações de compensação de benefício. Ou então eu posso vir aqui e trocar o bônus desejado. Está vendo que algumas informações eu não posso trocar? Mas eu posso falar assim, o salário dele é esse aqui, eu quero colocar o novo salário vai ser 400. Eu posso vir aqui e salvar. Pronto. Então isso vai passar por um fluxo de aprovação e a gente vai fazer essa alteração. Tá? Percebam que aqui ainda não foi alterado. Ó. Alteração futura pendente de informações. Então eu posso vir aqui, ó. Eu consigo ver aqui, ó, que o próximo salário vai ser este. Mas ele ainda está pendente de aprovação. Ok? Quando eu vou na parte de admissão, eu consigo fazer toda a admissão de um colaborador através do próprio organograma. Então a gente vai tentar fazer aqui fazer uma admissão aqui através do organograma. Eu venho aqui no organograma de cargos, não de posição. E vamos ver se as posições já estão orçadas. Ok, eu tenho uma posição orçada e não colocada aqui. Vamos supor que eu já tenho uma requisição de vaga, eu já fiz toda essa questão. Eu posso criar uma requisição de vaga, ou então eu posso simplesmente adicionar uma pessoa. Quando eu clicar aqui em adicionar, ele pergunta o que eu vou adicionar, e depois ele colocaria a admissão. Só para a gente passar por uma... Vou adicionar um cargo par, só para a gente ver o formulário. Criando uma posição nova. Ele já vai atualizar o meu organograma e eu posso vir aqui e criar uma requisição nova. Criando essa requisição, ele já foi para o meu módulo de recrutamento para fazer essa nova aquisição de colaboradores. Bom, pessoal, nós
foi basicamente isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu queria só fazer um resumo do que a gente apresentou. Então, hoje nós apresentamos todo o potencial do SAP, todo o potencial do SAP SuccessFactors para os processos de recursos humanos. Nós focamos um pouquinho mais no que a gente chama de RH transacional. Então, a gente mostrou como é que a gente colocaria alguns fluxos e alguns processos automatizados dentro dos recursos humanos. Isso traria um benefício muito grande com redução de custos por conta da automatização de processos. Além desta automação de processos, nós também mostramos o nosso potencial em diversos outros processos de recursos humanos, no que nós chamamos de RH estratégico. Então, nesse RH estratégico, nós vamos desde a contratação até a sucessão ou aposentadoria daquele colaborador. Lembrando que, além do SAP SuccessFactors, nós temos a modalidade de contratação do Talent Tools, que é um produto da Soul, certificado pela SAP, onde nós temos vantagens tanto comerciais quanto de tempo de implementação do sistema. Nós atendemos qualquer tipo ou qualquer tamanho de empresa. Então, nós temos empresas como o Instituto Ayrton Senna, que tem 60 colaboradores, até empresas do nosso portfólio como o CPFL, onde a gente acabou de implementar, acabou de dar o live de toda essa solução que a gente chama de RH transacional. A Soul não se limita também a ser só a questão de gestão de talentos, né? Então, hoje a Soul ela também trabalha com geração de conteúdo e com universidades corporativas. Então, nós fazemos toda a gestão de universidade corporativa, a gente cuida do teu processo de gestão de mudança e nós fazemos a sustentação também com criação de cursos, por exemplo, cursos de compliance, cursos de prateleira, onde nós podemos atender o seu RH de ponta a ponta. Também na parte de Success, nós temos também toda a parte de gamificação. Então, nós também temos uma plataforma gamificada para o seu RH, onde a gente pode fazer o engajamento do time de vendas ou de um time estratégico para vocês. Isso também pode ser conectado junto ao SuccessFactors, mas é uma plataforma de detenção da própria Soul. Caso tenha alguma dúvida, não sei se há alguma dúvida, me mandaram alguma dúvida, pessoal, sintam-se à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida. Caso vocês tenham algum interesse de eu fazer uma demo ou de eu ir visitar vocês aí, será um prazer, tenho o maior prazer de visitar. Sintam-se à vontade de entrar em contato. Novamente, o meu e-mail é guilherme.costa@soul.com.br. Nossa equipe terá o maior prazer de criar uma demo especificamente para o teu processo ou especificamente para a tua empresa e ir até aí para a gente bater um papo muito legal. Pessoal, quero agradecer a participação de todos. Obrigado pelo interesse, por assistir o nosso webinar. Nosso webinar vai estar disponível nas nossas plataformas e mídias sociais. Então, acompanhe a gente nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. E estamos à disposição para ajudar o seu RH a ser um portal de resultados e não mais um portal de custos. Muito obrigado e até a próxima.